A se paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. A Assembleia de Deus aqui em Pernambuco perde dois processos. Um processo foi movido por um pastor da própria Assembleia de Deus contra a Assembleia de Deus, a Convenção da Assembleia de Deus e o pastor Ailton José Alves, que é presidente dessa instituição. Perdeu o processo. E vai pagar indenização que chega a quase 50 mil reais. E a gente vai ler todos esses detalhes aqui. Um segundo processo, a Assembleia de Deus perdeu, pois proibiu um cantor de exercer as suas funções dentro da própria instituição. O cantor foi lá e processou a Assembleia de Deus. O pastor Ailton vai ter que pagar 5 mil reais de indenização. Perdeu. Agora, por que perdeu? Esses detalhes a gente vai falar daqui a pouco. Eu peço toda a sua atenção, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Beleza? Venha também você se tornar um patrocinador deste canal, assinando aí o clube de membros, parceiros desse canal, patrocinando, financiando esta obra apologética, evangelística e missionária. Este voto de confiança aqui no nosso trabalho. Pronto, eu estou aqui com as sentenças, tá certo? E eu vou ler isso aqui para você. O vídeo vai se tornar muito longo, né? Eu vou detalhar detalhes por detalhes aqui da sentença. Você que é puxa-saco da Assembleia de Deus, o seu pastor milionário, então, se você é puxa-saco, não fique nesse vídeo não. Agora, se você ama a verdade, ama a justiça e gosta daquilo que é correto, fique no vídeo e compartilhe ele para o maior número de pessoas possíveis, inclusive possíveis alienados pentecostais da Assembleia de Deus, que acreditam que as coisas estão andando às mil maravilhas dentro dos bastidores das Assembleias de Deus. Não tá, filho, não tá. Perdeu o processo. Tá vendo? E você vai saber pelo processo o que motivou a perda do processo. É impressionante. Se não fosse gravado, você não acreditaria. Vamos lá. Vamos analisar o processo junto. Eu estou com ele aqui. Poder Judiciário de Pernambuco. Está aqui, ó, processo judicial eletrônico. Olha aqui a data, 25/8/2025. A gente esperou isso acontecer, tá entendendo? Inclusive o Josué Augusto noticiou lá no canal dele. Eu estou sendo a segunda pessoa a falar sobre isso aqui no canal. O Josué mandou esse documento para mim. Tá aqui o número do protocolo. Se você quiser ver ele aí na internet, é só acessar esse número aí, ok? Vamos lá, olha. As partes estão aqui, ó. Joel José de Souza, o autor do processo, que é o pastor Joel José de Souza, ok? A Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Pernambuco é réu, ok? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco também é réu, e o pastor Ailton José Alves também é réu nesse processo. Aqui estão os advogados que deliberaram sobre esta causa. Eu quero destacar aqui o doutor Luiz Miguel dos Santos, que é o nosso advogado, homem de Deus, que faz um trabalho brilhante aí na advocacia e defesa dos irmãos. Ok? Aqui, ó. Tribunal de Justiça de Pernambuco, Poder Judiciário, primeira vara civil da comarca de Gravatá. Tá aqui, viu? Autor, pastor Joel José de Souza. Os réus, né? Aqui, que eu já citei. Vamos ler a sentença. Isso aqui é a sentença, viu, irmão? Para quem não acha, olha aqui, é a sentença. Vamos lá. Primeiro, relatório. Vamos para o relatório. Pastor Joel José de Souza, devidamente qualificado, ajuizou a ação de obrigação de fazer pedido de indenização por danos morais em face de Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Pernambuco, Igreja Evangélica Assembleia de Deus
em Pernambuco e Ailton José Alves, está aqui na sentença, conforme petição inicial, está lá. Alegou o autor, o pastor Joel José, em síntese, que exerceu atividade ministerial por 30 anos na Assembleia de Deus, né? Assumindo em 2013 a gestão da filial de Santa Cruz do Capibaribe, em abril de 2015, e em abril de 2015, com aprovação da diretoria, firmou o contrato de locação no valor, tá aqui, ó, de R$ 400, ok? Contrato de locação no valor de R$ 400. Para quê? Para a casa pastoral, arcando com os pagamentos do próprio bolso. Durante o pedido, enviou diversos e-mails solicitando o ressarcimento ao Templo Central, o que foi acusado injustamente de desvios de recursos pelo pastor presidente Ailton José Alves. Olha aí você, viu? Bleiano de plantão, cadê você? Presta atenção aqui, ó. Olha, presta atenção aqui, tá na sentença, viu? Ó, foi acusado, quem, Pedrosa? O autor, logicamente, pastor, cadê o nome dele aqui? José, né? Joel José. Foi acusado injustamente de desvios de recursos pelo pastor presidente Ailton José Alves, sofrendo descontos indevidos de quanto, Pedrosa? R$ 9.180 em seus contra-cheques. Requereu o ressarcimento de R$ 33.000 referente aos aluguéis e devolução de R$ 9.180 dos descontos de indenização por danos morais e R$ 20.000. Né? Por danos morais, R$ 20.000. O benefício da justiça gratuita foi deferido com base na declaração de hipossuficiência, né? E histórico no INSS. Designada audiência, isso aqui é mais técnico, né? É quando foi colocado a audiência. Vamos correr para aqui agora. Segundo, fundamentação. Vamos lá? Tópico 1. Julgamento antecipado da lide. Inicialmente indefiro o requerimento de depoimento pessoal de Ailton José Alves e determino o julgamento antecipado da lide como fundamento no artigo tal. Tá aqui. O depoimento pessoal visa primordialmente a obtenção e confissão real, consistindo em meio de prova destinado a extrair da própria parte, Ailton José, declarações que lhe sejam desfavoráveis. Contudo, tal prova revela-se desnecessária no presente caso em razão da manifestação exaustiva dos réus na defesa, que já se pronunciaram de forma detalhada e circunstanciada sobre todos os pontos controvertidos na contestação, apresentando versão específica sobre a alegada autorização para locação, o pagamento de R$ 15.000 como ajuda financeira justificativa dos descontos, adiantamentos, né, e negativa das ofensas morais, porque teve dano moral aqui, a gente vai ler daqui a pouco, viu? As questões centrais da demanda envolvem interpretação de estatutos, caracterização jurídica de pagamentos, aplicação de prazos prescricionais e configuração de danos morais, prescindindo de esclarecimentos fáticos adicionais. O conjunto probatório já produzido, composto pelo estatuto tal, né, e-mail, contra-cheque e ata de reunião, que teve reuniões onde o pastor foi classificado, taxado de ladrão, está aqui viu? Daqui a pouco a gente vai ler, calma lá. Permite o julgamento da causa. A designação de audiência seria, né, meramente pretelotária
aliás, protelatória, desculpa, irmão, não agregando elementos úteis à solução da lide, impondo-se a aplicação do princípio da economia processual. Assim, estando a lide em condições de julgamento, como questão de fato suficiente, esclarecidas e sendo as de direito passíveis de conhecimento por este juízo, impõe-se julgamento antecipado nos termos do artigo 335. Questões preliminares. Ponto 2, parágrafo 1. Vamos lá. Incompetência relativa. A alegação de incompetência relativa não merece, olha aí, acolhida. Embora o artigo 46 estabeleça como regra o foro do domicílio do réu, a matéria foi presclusa ante o comparecimento espontâneo dos réus e a audiência de conciliação. A apresentação da constatação como conhecimento do mérito. A exceção deveria ter sido oposta como matéria preliminar antes da contestação. Legitimidade passiva, tópico 2. Dê uma olhadinha aqui, vamos lá. Ailton José Alves possui legitimidade passiva em razão do exercício de atos de gestão como pastor-presidente de ambas as entidades demandadas, ou seja, pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco e pastor-presidente também da convenção, ok? Praticando atos relacionados aos fatos narrados, foi o destinatário das solicitações de ressarcimento formuladas pelo autor. A sentença está dizendo aqui que o pastor Ailton fez o ressarcimento. Ele autorizou o ressarcimento. Ele disse, olha, tem que cobrar do pastor, tá entendendo? Todos esses débitos, o pastor Ailton autorizou. Ele mesmo autorizou, tá aqui no termo. Foi o destinatário das solicitações de ressarcimento formuladas pelo autor. Olha aqui, ó. Pastor Ailton proferiu as alegadas ofensas diretamente em reunião ministerial. Quem está falando aqui é a sentença do juiz, viu? É a sentença do juiz para você, alienado pentecostal. Olha aqui, ó. O juiz está dizendo assim, ó. O pastor Ailton proferiu as alegadas ofensas diretamente em reunião ministerial e deliberou pelos descontos nos contra-cheques do autor. Tá vendo aí? Não é eu que estou inventando não, viu? É a sentença que está dizendo aqui. Para depois você não inventar aí, dizer que é fake news. Porque tem muito alienado pentecostal que chega a dizer, irmão, que isso aqui é fake news, é inventado. Vamos continuar aqui. A circunstância de enxergar, aliás, a circunstância de exercer cargo de representação não o exime de responsabilidade pessoal por atos praticados em excesso, que é o que mais o pessoal de lá do Tempo Central sabe fazer, né? Praticar atos em excessos ou abusos de mandato ou de autoridade, configurando conduta que transcende a mera representação institucional e adentra na esfera da responsabilidade individual. Olha aí. Tá vendo, irmão? É assim o Templo Central. É assim a presidência, a diretoria. Tá entendendo? E você acha que anda as coisas normal. É tudo normal lá no Templo Central. Não é, filho. Não é. Tópico 3. Questões do mérito. 3.1. Prescrição. A alegação de prescrição trienal deve ser parcialmente acolhida, tratando-se de obrigação de trato sucessivo caracterizada pelos pagamentos mensais de aluguel. O prazo prescricional incide sobre cada prestação individualmente, não sobre o fundamento direto, tá entendendo? Não sobre o fundamento do direito considerado
o ajuizamento em 25 de março de 2022 e encontra-se prescritas as parcelas vencidas antes dessa data aqui. Pronto. Eu estou acelerando porque é muita coisa para ler aqui, irmão. Deixa eu ver aqui, viu? Tem coisas aqui que são para a gente ler e tem coisas aqui que não é o caso. Olha, a obrigação de ressarcimento da casa pastoral. Vamos lá, vamos para aqui. A apresentação de ressarcimento é procedente com base nos fundamentos estatutários que estabelecem clara obrigação institucional de prover o sustento do ministério religioso. Ou seja, a sentença do juiz está dizendo assim, olha, a obrigatoriedade de sustentar o missionário, o pastor, a pessoa que está ali é de responsabilidade da igreja, da convenção, tem que sustentar ele. A casa pastoral tem que ser paga pela igreja e não pelo pastor que foi colocado lá. Conforme está aqui, ó, no estatuto, né, artigo 5º, né, do estatuto da CONADEP, está dizendo aqui, ó lá, pronto. Artigo 131 também é a mesma coisa, ok? O autor, na condição de gestor da filial de Santa Cruz do Capibaribe, fazia jus ao custeio da moradia necessária ao desempenho de suas funções ministeriais. Os e-mails documentados, que isso aqui é o número, né, o protocolo de lá de todos os e-mails que ele colocou. Os documentos, as provas probatórias, né? Comprovam as reiteradas solicitações de ressarcimento, demonstrando o conhecimento dos réus sobre a situação e a criação de expectativa legítima de reembolso. Ou seja, o pastor, ele sempre mandava e-mail para o Tempo Central, olha, eu paguei de novo o aluguel da casa e preciso desse dinheiro de volta, e nunca foi ressarcido. Tópico 3. Acordo extrajudicial. O pagamento de R$ 15.000 não configura acordo que obste, né, a presente demanda. A ata da reunião demonstra que os réus negaram o Tempo Central, a convenção, pastor Ailton, negaram expressamente o pedido do autor, afirmando que não encontra respaldo estatutário. O valor foi concedido como ajuda motivada especificamente pelo estado de saúde da esposa, não como quitação de aluguéis. Não há documento comprobatório que renuncia ou quitação geral por parte do autor, devendo os negócios jurídicos benefícios serem interpretados restritivamente, conforme determina o artigo tal do Código Civil. A liberdade praticada com finalidade específica e diversa não pode ser interpretada extensivamente para abranger pretensão jurídica distinta. Descontos nos contra-cheques. Os descontos eram de 9.180, né? São indevidos pela ausência de justificativa probatória adequada, ou seja, eles não justificavam os descontos que aconteciam no contra-cheque do pastor. Não explicava, irmão. Competente aos réus demonstrar a causa dos descontos, o ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente, ou seja, o que eles falaram não foi satisfatório para justificar, tá entendendo? Esses descontos mensalmente no salário do pastor. A alegação de adiantamento não foi corroborada por qualquer documento, ou seja, eles falam uma coisa, mas não mostram documento de nada. Eles tentam negar que não aconteceu, não foi assim, não foi assado, mas cadê documento que comprove isso? Não tem documento que comprove, tá entendendo? Não foi corroborado por qualquer documento, seja recibo, contrato ou autorização que legitime os descontos.
Ademais, revelam-se contraditórios que os réus neguem qualquer obrigação de pagamento de aluguéis e, simultaneamente, sustentem ter realizado adiantamento para tal finalidade. Tá vendo? Fala, mas não prova. Eles falam, mas não provam. É impressionante. A ausência de formalização e documentação adequada dos supostos adiantamentos, aliada à contradição com tese defensiva principal, evidenciam ilegitimidade dos descontos efetuados. Tá vendo? Eles praticamente inventaram uma história e não tem como provar. Eles não têm documento. O pastor está exigindo ressarcimento. Eles dizem uma coisa, mas não podem provar. E você acha que isso está certo? Você acha que isso está normal, filho? Não está. Pelo amor de Deus. A pretensão indenizatória por danos morais é procedente. Olha aí, vai ter que pagar danos morais. Vai ter que pagar danos morais. Olha para aqui, ó. Agora presta atenção aqui, você que está no vídeo aí, por favor. Presta atenção. Presta atenção. E compartilha esse vídeo, irmão, para mais pessoas. Presta atenção nesse tópico aqui que eu vou ler, porque isso aqui é impressionante. Tá certo? Presta atenção aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. A acusação de ladrão proferida em reunião ministerial na presença do tesoureiro Zaqueu Tributino e outros membros da comunidade religiosa configura ofensa à honra objetiva do autor, ou seja, acusaram o pastor de ladrão, tá aqui na sentença. Acusando-lhe constrangimento, olha aí, ó, causando-lhe constrangimento e abalo à reputação construída ao longo de 30 anos de atividade ministerial. O dano moral, né, precedido de prova específica do abalo psíquico, sendo evidente que a imputação pública de conduta desonesta à pessoa idosa, olha para aí, tá, de reputação ilibada no meio religioso, gera constrangimento e humilhação. Sendo assim, a igreja está sendo processada por danos morais. Aqui, ó. Terceiro parágrafo. Considerando a gravidade da ofensa e repercussão no meio social religioso, a condição pessoal das partes e o necessário caráter punitivo pedagógico da indenização fixo quantium em R$15.000, valor adequado à reparação do dano moral sem configurar enriquecimento ilícito, observando, né, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pronto. Vai ter que pagar R$15.000 por danos morais. Tópico 6. Litigância, né, e má-fé. Não se configura a litigância de má-fé. O autor não sonegou informações relevantes, pois o pagamento de 15 mil teve finalidade específica e diversa da pretensão deduzida, conforme demonstrado pela própria documentação apresentada pelos réus, que evidenciam a destinação entre os objetos. Aqui, ó, eu gostaria de ler isso aqui com bastante calma aqui para você. Eu já estou chegando no fim. Aqui, ó. Vamos lá? Vamos lá? Responsabilidade solidária. Vamos lá. Os réus respondem solidariamente pelas obrigações em relação de integrarem grupo econômico sob direção comum do pastor presidente Ailton José Alves. Os estatutos evidenciam interpretação administrativa e financeira entre as entidades, com unicidade de comando decisório, configurando-se hipótese prevista no artigo tal, aplicável analogicamente às relações civis. Agora, vamos lá, aqui, ó.
dispositivo. Em razão de todo o exposto acima, ao tempo em que rejeitado as demais preliminares e alegações da prescrição total, pelos fundamentos apresentados, expedidos, indefiro o requerimento de depoimento pessoal pelos motivos expostos na fundamentação, julgo parcialmente procedente o pedido como resolução do mérito nos termos do artigo tal, para, tópico 1, o condenar os réus, pastor Ailton, a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco e a Convenção da Assembleia de Deus em Pernambuco, solidariamente ao pagamento de R$14 mil a título de ressarcimento de aluguel do período não prescrito. Aí está aqui dizendo. Tópico 2. A condenar os réus solidariamente o pagamento de 9.180 referente à devolução dos descontos indevidos, ó aqui, corrigidos monetariamente pela IPCA desde cada desconto acrescidos de juros 1% ao mês a partir da citação. Tópico 3. A condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$15 mil a título de indenização por danos morais corrigidos monetariamente pela IPCA e segue-se de novo. Tópico 4. Condena os réus ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, que fixam em 10% sobre o valor da condenação. Eita! Pega aí! Pronto, olha aí, ó. Eles vão ter que pagar quanto aqui? Vamos lá, 15 mil, com mais 15 mil, dá 30 mil. 15 com 15, 30. 30 com 10, 40. 30 com 10, 40, pronto. Ainda vão pagar 10% aos advogados. Eita, olha aí, vai R$40 mil mais 10% desse valor para pagar os custos advocatícios, os honorários advocatícios. Está aqui, ó, 10% do valor sobre o qual a sentença foi tramitada. Pronto, tá aqui. Gravatar, data da assinatura eletrônica, juiz de direito, Dr. Luiz Vital do Carmo Filho. Pronto, tá aqui. Viu? Tá aqui. E vai pagar. E vai pagar. E vai pagar. Tá bom? Eu tenho até outra aqui, ó. Eu tenho até outra aqui. Deixa eu botar outra. Pronto, isso aqui, ó. Só pra gente concluir aqui. Isso aqui, esse outro processo que eu falei pra vocês, isso aqui é o processo do cantor. É o processo do cantor. Ele processou também e ganhou. Viu? E o tempo central, na pessoa do pastor Ailton José Alves, a convenção vai ter que pagar a indenização. E isso é pago com o quê, Pedrosa? Com os dízimos e ofertas. Seus dízimos e ofertas é que vão pagar isso tudinho aí. Você sabia disso? F. Seus dízimos e ofertas vão ser usados para pagar tudo isso aí. Vamos lá? Rapidinho aqui, vamos ler. Aqui, ó. É a mesma coisa, só que aqui não tem a declaração. Aqui é o comprovante de pagamento. Tá aqui, ó, o comprovante de pagamento. Ok? Assembleia de Deus. Tá certo? É a Assembleia de Deus. E o comprovante de pagamento. R$4.723. Tá aqui, ó. E até o comprovante de pagamento Banco do Brasil no valor de R$4.723. Pagou justamente ao cantor Joel Heleno Calixto, ok? Processou a Assembleia de Deus, pastor Ailton, porque foi impedido de cantar. Isso gerou um transtorno na vida do irmão. Tá certo? Isso gerou um transtorno. Ele não cantou mais em igreja nenhuma por conta disso, por causa praticamente foi difamado na Assembleia de Deus, tá bom? Aqui, ó. Ailton José Alves, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tá certo?
foram notificados e perderam esse processo. Moral da história, para concluir aqui. E assim vai. A nossa luta aqui não é contra a Assembleia de Deus, é contra o sistema que a Assembleia de Deus criou, montou, desenvolveu. Está aí. E a gente fala sobre essas questões e o povo acha que a gente está inventando coisas. A gente está inventando coisas aí? Esse processo é inventado? É fake news? É fake news, filho? Você não sabe de 1/3 das coisas que acontecem dentro de uma reunião ministerial, de uma convenção. Você não sabe nem... Não sabe. Tá entendendo? Coisas absurdas acontecem nos bastidores. E você acha que as coisas andam bem dentro da Assembleia de Deus? Perdeu o processo, vai ter que pagar o processo. E quem é que vai pagar essa conta? Os seus dízimos e suas ofertas é que paga isso aí. Isso aí não vai sair do bolso do pastor Ailton, não. Isso aí vai sair dos cofres das igrejas. Tá entendendo? É, do tesouro da igreja. Esse dinheiro que deveria ser usado em ação social está sendo usado, primeiramente, para pagar caros escritórios de advocacia. Tá entendendo? Um dos maiores escritórios de advocacia aqui de Pernambuco é pago pelo Tempo Central. Para quê? Para tentar se esquivar de processos, tá entendendo? Que a equipe que não se conforma com os desvios de conduta e finalidade dessa atual gestão e da diretoria estão movendo. Você não acha que está movendo contra esse pessoal também? Muitos processos eles já perderam. Aí aqui fica a minha pergunta para você que defende seu pastor milionário, viu? Seu pastor milionário tem mansões, pastor com mansões, pastor vivendo com alto padrão de vida. Como é que é isso? Onde é que está a humildade nesse negócio? Onde é que está o cristianismo nesse negócio? Pastor morando em condomínio fechado, você não passa nem da portaria para conversar com ele. Pastor inacessível às suas ovelhas. Ele tem mais tempo para políticos do que para você. Vai por mim. Ele tem mais tempo para os poderosos do que para você. Está ali devolvendo o seu dízimo. Eu poderia passar a tarde todinha aqui, a noite todinha, o dia todinho falando de regalias, de coisas que a atual gestão possui, mas eu não vou me deter. Eu vou ficar só por aqui, querendo sua opinião sobre essa situação. E aí? Você que defende tanto, né, essa gestão, você que defende tanto seu pastor presidente milionário, e agora? A pergunta que não quer calar é essa. Se nós somos do diabo, como você gosta de taxar, você gosta de taxar, não, essa turma é do diabo. Então por que nós ainda não estamos presos? Nem eu, nem o Josué, nem o Rafner, nem o Eric, nem o Anthony, nem o Dr. Luiz Miguel, ninguém está preso. Por que a gente não está preso? Nós não somos do diabo? Né? O Ailton e a sua diretoria é tudo de Deus? Então por que Deus não intervém aí e a gente vai para o chilindró, para a cadeia? Por quê? A gente não é do diabo, como vocês mesmos dizem? Porque até agora ninguém foi preso. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. E a justiça vai prevalecer mais cedo ou mais tarde, irmão. Mais cedo ou mais tarde. Se não acontecer aqui, mas vai acontecer lá. Viu? Se não acontecer aqui, vai acontecer lá, diante do trono branco. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Fica aí a pergunta no ar, tá bom? Agora eu vou querer a sua opinião. O que é que você acha? O que é que você pensa disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.